Resultados precisos. Garanta o melhor para sua equipe por planos a partir de R$ 109,53. Unimed Campos. Pode contar. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de postos Mariana. Combustíveis, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de postos Mariana. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Oito horas 10 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM em 98,3. Você também acompanha este programa agora lá no Face, YouTube, Instagram. Interage, participa com a gente. Hoje estamos falando de Copa do Mundo de Clubes, com dois jornalistas especializados na área esportiva também, o Paulo Renato Porto e Sebastião Carlos Freitas, nossos convidados, com Aloysio Abreu Barbosa na bancada. E aí todo esse conhecimento jornalístico e essa coisa toda de cobertura de futebol e de Copa do Mundo e Copa do Mundo de seleções e Copa do Mundo de clubes, hoje aqui na bancada do Folha no Ar, para a gente debater e discutir aí quem sabe pode ser, pelo menos até aqui, uma virada de chave aí para pelo menos a autoestima do torcedor brasileiro, que está meio caída aí nos últimos anos, principalmente se for levado em conta então essa questão de seleção brasileira. E não estou nem falando de negócio de esquerda, direita, com negócio de camisa amarela, não estou me referindo a isso, estou falando realmente da entre-safra do futebol brasileiro, com a fornecimento de jogadores para a seleção brasileira. E também, o bem observado aqui, acho que foi o Tião que falou mais cedo, essa coisa dos técnicos brasileiros também não estarem aí. Inclusive a seleção brasileira tem um técnico hoje de fora. Então vamos voltar no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Rapidamente, deixa eu só falar aqui os jogos que estão já definidos para as oitavas de final da Copa do Mundo, que é o assunto agora que nós vamos entrar aqui. As expectativas aí, as oitavas, a fase eliminatória e até a final. Amanhã, 13h, um brasileiro vai e outro volta para casa. Tem Palmeiras e Botafogo na 13h. Amanhã também o Benfica joga com o Chelsea às 17 horas. Aí vem domingo, 13h, Paris Saint-Germain e Inter Miami.
Domingo, 17 horas, Flamengo e Bayern de Munique. Volta aqui para segunda-feira. Aí na segunda-feira, a Internazionale joga com o Fluminense às 16 horas, segunda-feira. Às 22 horas de segunda-feira, o Manchester City joga com o Al Hilal. E na terça-feira, fechando aí essas oitavas de final, o Real Madrid joga com a Juventus às 16 horas. Aloysio Abreu Barbosa, eu peço a você para abrir esse bloco aí, por favor. Faltou o último jogo das oitavas. Borussia Dortmund. 22 horas de terça-feira, Borussia Dortmund. Obrigado. E Monterrey do México. Obrigado. Borussia Dortmund e Monterrey do México. Obrigado. Gente, é isso. O Ligueira deu aí programação. Certeza a gente tem uma. Um brasileiro vai às quartas, porque tem 2 brasileiros nas oitavas, né? Justamente o jogo que abre as oitavas, às 13 horas da manhã, o Palmeiras e Botafogo. Como é que vocês, qual a expectativa de vocês para esse jogo e também para o Flamengo e Bayern no domingo e Inter e Fluminense na segunda-feira? Eu começo agora pro chão. Olha, Luiz, eu acho que o Botafogo e Palmeiras tende a ser, como vem sendo, né, um jogo muito, muito igual. Um jogo ali que pode ser aquele jogo que as duas equipes mostrarem aquilo que veio da primeira fase, jogo truncado, né, um jogo mais fechado. Vejo a situação do Botafogo assim mais complicada. Acho que o Palmeiras leva uma certa vantagem. Porém, porque no futebol a gente fala daquilo que a gente vem vendo, né, ao longo do tempo, e aí tem aquela observação que você colocou da questão do Palmeiras, que não tem sido aquele Palmeiras, né? Só que eu acho que o Abel Ferreira pode fazer aí a diferença. Ele acaba ali tirando coelhos da cartola. Então acho assim, vamos colocar aí 55% para o Palmeiras e 45% para o Botafogo. Nesse confronto brasileiro aí, mas não seria surpresa nenhuma o Botafogo vencer, até porque tem mostrado, está sabendo jogar a competição. O Flamengo tem uma missão, né, nada fácil, né? Fala enfrentar o Bayern. O Bayern é um time espetacular, né? Que é um time que consegue fazer, se renova, muda, e está sempre ali muito bem, está sempre no topo, com mudanças, mesmo com as mudanças de jogadores. Tem um goleiro que é fantástico, né? O Manuel Neuer. Tem o Harry Kane lá na frente, no atacante inglês aí. Então, assim, as credenciais... Kimmich, né? As credenciais do Bayern são excelentes. Mas, por outro lado, o Flamengo já venceu aí ao Chelsea e acho que é muito, muito apertado. Sim, é complicado para o Flamengo. Mas acredito que o Flamengo tem sim a possibilidade de superar aí o Bayern de Munique. Na análise fria, eu diria que o Bayern passa, mas não seria surpresa o Flamengo estar lá nessa próxima fase derrotando aí o Bayern. E até porque o Felipe Luiz tem feito um trabalho mostrado aí, está sendo de uma inteligência muito grande, muito, muito analítico, né? Ele analisa mesmo, está ali buscando sempre as informações, e ele tem uma visão de jogo ali à beira do campo ali que é perfeita. Eu gosto muito do Felipe Luiz. Já o Fluminense também não vai ter vida fácil, não. E até porque vai enfrentar uma Inter que vem aí, perdeu lá a Champions, quer mostrar agora, mas que também não tem sido essa Inter que todo mundo esperava. O Paulo Renato até comentava dessa questão dos europeus quando chegaram para o Mundial aí,
Talvez chegaram aquela, né, tranquilos, vamos lá, vamos passear um pouquinho, vamos nos divertir lá. Quando eles viram que a coisa não era bem assim, trataram de começar a ter os pés no chão e mudar, né, a visão da competição. Né? Não é fácil para o Fluminense, não é, mas eu acredito que para o Fluminense estaria talvez mais parelho contra a Inter do que para o Flamengo com o Bayern, apesar do Flamengo ser muito superior, na minha opinião, ao Fluminense. Porém, o adversário, a Inter, também está bem abaixo na questão na comparação com o Bayern de Munique. Acho que o Bayern está muito acima hoje da Inter. Hoje, né, no que está sendo apresentado. Se a gente for olhar de temporada, não. O Bayern, a temporada não foi a esperada, e a Inter foi finalista da Champions, né? Então, a gente buscar lá atrás. Mas dentro do Mundial, acho que o Bayern tem feito um papel melhor do que a equipe da Inter. Apesar de ter classificado em segundo lugar, né? Sendo derrotado aí na última rodada, o Bayern de Munique. Então, assim, se me pedem, vamos lá. Desculpa, tio, mas também entrou com o time reserva contra o Benfica no primeiro tempo, né? Sim, sim. O time começou enfrentando o Benfica, certamente não é o time que vai entrar. Não. É isso que eu falei, né? Questão de números, né? A gente for olhar números. Então, assim, entre os quatro, Palmeiras e Botafogo. Botafogo, o time do meu saudoso pai, né? Que tinha em Didi e Nilton Santos os seus maiores ídolos. Então, por simpatia, né? Até gostaria de ver o Botafogo, mas acho difícil. Acho que dá Palmeiras. Flamengo, um duelo aí muito, muito difícil. Acho que pegou logo o Bayern, o Bayern ter poupado jogadores, de repente foi ruim para o Flamengo, né? Que acabou ficando em segundo. O europeu aí, nesse caso, eu vejo com uma pequena vantagem e vejo muito equilíbrio do Inter com o Fluminense. Acho que pode ser aí o mais equilibrado nesse duelo aí. Não vou arriscar, não. Vou deixar aí esse em aberto aí. Acredito que se o John Arias estiver naqueles dias, pode até o Fluminense surpreender aí e passar. Mas o Everaldo tem que chutar, né? Na verdade, o Everaldo, para mim, o Cano é mais jogador. Mas a opção do Renato é sempre pelo Everaldo. Paulo Renato? Eu acho o jogo em aberto, Botafogo e Palmeiras. Eu acho que aí é pau a pau, embora o Palmeiras não tenha jogado bem. Se voltar a jogar aquele futebol que todos nós conhecemos, a coisa pode ficar complicada para o Botafogo. Mas vamos ver o que o Renato Paiva vai preparar para o Abel Ferreira, né? Eu acho que tecnicamente o Palmeiras é melhor. Acho que o Palmeiras é uma equipe que se parece assim com o Flamengo, assim, do ponto de vista técnico, as condições, as possibilidades nessa competição. O Botafogo é ligeiramente inferior em termos de valores, em termos de qualidade técnica, no conjunto, do modo geral. Em relação ao Flamengo e Bayern, em relação ao futebol de um modo geral, o futebol nos ensina muita coisa, né? Entre elas, o futebol me ensinou que a gente não pode levantar uma tese ou uma opinião e apostar todas as fichas nela. Porque a nossa opinião ela pode ser demolida ali pelos fatos logo ali adiante, né? Logo ali na frente, em se tratando de uma partida de futebol. Tudo muito relativo, como dizia o cientista de priscas eras, né? Como no futebol, assim também como na vida, né? É tudo muito relativo. Mas há também no futebol coisas absolutamente flagrantes, né? O Bayern é superior ao Flamengo e é favorito nesse jogo aí, favorito.
provavelmente deve ganhar o jogo. Mas o Flamengo tem chance de ganhar o jogo. Você já disse, nós dissemos aí, né? A gente vê. Tem chance de ganhar o jogo. Pode ganhar o jogo. Porque é um bom time, né? Futebol não é uma ciência exata e é bom que assim seja, né? Porque a gente não tem como controlar a questão do imponderável, né? Se o Flamengo estiver num bom dia, num ótimo dia, e o Bayern não estiver nos seus melhores dias, o Flamengo pode ganhar o Bayern, né? Embora o Bayern seja o favorito para vencer. Porque num jogo de futebol há uma série de variáveis que pode influenciar na definição de uma partida. O goleiro pode sofrer um frango histórico, né? E qual bom goleiro nunca sofreu um frango histórico, né? O árbitro marca uma falta absurda, um pênalti absurdo, aí descontrola coletivamente o time. Aquele jogador extraordinário que desequilibra, sofre uma contusão, uma lesão, não volta bem ou até mesmo tem que ser substituído. Tudo isso pode acontecer no jogo. Um toró, uma chuva, né, cai e pode prejudicar aquele time que tecnicamente é melhor e toca melhor a bola. O treinador comete uma burrice cavalar durante um jogo. Isso tudo pode acontecer, né? Pode influenciar, pode definir o destino de um jogo. E, então, muita gente dizendo, não, o Flamengo vai levar um sacode. Nada disso. Pode levar, claro que pode levar. Se abrir a guarda. Eu não acredito que o Felipe Luiz vá manter suas convicções diante de um gigante do tamanho do Bayern, acostumado a grandes competições europeias. Como se diz atualmente, né? A galera arranja umas expressões, né, que acaba com... O sarrafo é mais em cima, né? É mais alto, não é isso? Se fala hoje? O sarrafo lá é mais alto. Em relação a Flamengo e Bayern, é isso aí. Eu acho que o Flamengo tem chance, mas o Bayern é favorito. Fluminense. Eu continuo achando que o Fluminense é o time menos qualificado, né? Menos qualificado. Já expus aí algumas razões, mas eu vou injetar uma injeçãozinha de ânimo no meu amigo Cláudio Nogueira e torcer para que o João Arias faça um grande jogo e o Fluminense vença a Inter de Milão. Nogueira, quero saber a sua opinião também. Ah, legal. Vou começar de baixo para cima, então. O Fluminense, igual falou o Paulo Renato, e vocês falaram também no primeiro bloco. Cara, a gente depender de... Assim, quando você coloca... Várias metáforas foram ditas aqui, mas quando você coloca... Não é uma ciência exata, não dá para apostar e tal. Mas assim, quando você coloca todos os ovos numa cesta só, vem alguém e leva aquela cesta, você fica com fome, vai passar fome, provavelmente. E a gente... Tem no John Arias tudo que a gente tem no goleiro para segurar lá atrás numa emergência. Agora, foi o que o Renato falou agora, depende muito da tática, depende muito desse esquema do dia, essas controvérsias. Contando com tudo a favor do Fluminense, vejo o Fluminense se jogar de igual para igual, com chance sim, e se jogar como jogou com o Borussia, ganha da Inter. É uma questão não de torcida, é uma questão técnica que eu estou falando. A Inter não vai jogar como o Borussia jogou, e não é o mesmo patamar do Borussia. Então o Fluminense está levando em conta isso, e aquele jogo do Borussia como referência, se a gente repetir, a gente passa. O Botafogo tem uma missão muito... Olha aqui, eu vou falar a verdade para vocês. O jogar com o Palmeiras no Mundial, para o Botafogo, é uma situação muito, muito, muito complicada. O Botafogo está numa nova fase, é um novo time, é um novo clube praticamente,
Mas enfrentar o Palmeiras numa final, eu arriscaria até quase que colocar como Flamengo e Bayern também. O Flamengo tem uma missão difícil. Vejo o Palmeiras com uma leve vantagem se jogar aberto, o Botafogo com essa tendência de jogar, né, no futebol reativo. Leva o Palmeiras, vou seguir aqui a mesma opinião do Sebastião, que é exatamente, ele colocou 55% de chance para o Palmeiras, 45% de chance pro Botafogo. Vou torcer pro Botafogo, sinceramente, apesar de alguns torcedores do Botafogo, que me perdoe aqui, mas os caras são complicados. Tava falando com a Elinha aqui internamente, não é o caso de Elinha, ele não é tão malo assim, mas tá quase chegando lá. Mas assim, torço pro Botafogo e tecnicamente vejo o Palmeiras neste momento superior e com mais chance. E o Flamengo, cara, assim, vou falar a verdade para vocês. O Bayern é uma potência, tá na prateleira lá em cima, como disse o Paulo Renato, mas ele tá enfrentando o Flamengo. Se fosse o Palmeiras, se fosse o Botafogo, se fosse o Fluminense, era outra coisa. Os caras vão vir com o espírito armado, vão vir com o espírito competitivo, porque está se falando de uma camisa. Nós não falamos aqui nenhuma vez ainda sobre as tradições de uma camisa nessa fase da competição. Eu levanto essa tese aqui e boto, e muito sério, amanhã não é só a camisa do Flamengo, é tudo isso que a gente já comentou aqui. Então, o Palmeiras, para mim, leva sobre o Botafogo, o Flamengo passa sobre o Bayern amanhã, não é com facilidade, mas passa. No domingo, perdão. No domingo, perdão. Se vai nos pênaltis, se vai com um gol no final, não interessa, mas passa. Então, vejo o Fluminense passando também pelo Inter. Agora, é aquilo que eu falei, não tem nenhum jogo desse fácil aí. E agora eu pergunto a você, meu caro Luiz, o que você projeta para esses clubes brasileiros nessas oitavas de final? Rapaz, eu acho que Botafogo e Palmeiras é um jogo muito equilibrado. Eu acho que o Palmeiras tem mais time, tem mais profundidade de elenco, mais rotação de banco, e tem melhor nível técnico. Mas eu acho que o Botafogo faz o melhor mundial. Então eu acho muito equilibrado. Muito equilibrado. Eu diria 50-50. Não vejo favorito. Em relação a Flamengo e Bahia, e Inter e Fluminense, pela lógica, não tem o que falar. O Bayern e o Inter são favoritos, né? Mas eu disse ontem aqui, eu estou com uma intuição, que é algo meramente subjetivo, pode ser, logicamente, fruto de torcida, né? Que o Flamengo e o Fluminense passam esses confrontos. É uma intuição, é algo puramente subjetivo e reafirmo, vai ser fruto da minha torcida pessoal. E eu acho que, assim, Paulo Renato falou que o Flamengo não vai de peito aberto com o Bahia. Cara, Felipe Luiz disse que vai. Felipe Luiz disse que vai, né, coletivo. Perguntado sobre isso pelo Mauro César Pereira. Falou que vai, sim, que vai jogar de igual para igual. O Flamengo sempre joga bem, né? Contra equipes melhores qualificadas, né? Mas, assim, eu não acho... O Flamengo tem dificuldade, né? Eu não acho que o Flamengo vai fazer com o Bahia o que o Botafogo fez com o PSG. Não vai entregar a posse de bola. Ele vai disputar essa posse de bola, né? Agora, pode fazer isso, tomar uma carroçada. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas também o jogo de ontem, para mim, em relação a como com que roupa tática o Flamengo vai a campo, na paráfrase de Noel Rosa, eu acho que o jogo ontem da Juventus com o Manchester City também foi emblemático. Um time que vinha ofensivo, deu 2 goleadas, cedeu a posse de bola, foi jogar reativamente, tomou uma carroçada. Então você pode tomar carroçada jogando de igual para igual e pode tomar carroçada cedendo a posse de bola, como a Juve fez ontem com o Manchester City, entendeu?
De tanto dar a cara a tapa, vai sair machucado. Cara, é aquele filme A Bruxa de Blair. Não sei se você lembra desse filme. É a bruxa lá fora, gritando e tal, e os caras no fundo da barraca chorando, com o nariz correndo. Eu falo, rapaz, baixa pra dentro da bruxa, cara. Tá ferrado mesmo. Luiz, eu acho que o Baia é essa bruxa, né? Essa bruxa, e é um senhor time de futebol. Posição a posição, acho o Baia melhor que o Flamengo, acho que nas 11 posições. Começando pelo goleiro, né? A gente está acostumado, pô, parece o Neuer, pô. Agora é o Neuer, pô. Embora o Rossi seja um bom goleiro, esteja numa grande fase, mas o Neuer, não é bom, o Neuer é ótimo. O Paulo falava aí da não exatidão, né, não ser exato o futebol, e essa parte que nós estamos aqui falando de Bayern e Flamengo foi a mesma discussão que teve quando o Botafogo foi enfrentar o PSG. Isso geral, né, no Brasil, aí nos programas esportivos, todo mundo, mas o Botafogo, pode ganhar, pode, mas o PSG é o favoritaço, e o Botafogo venceu, né, então o futebol tem isso. O Botafogo tá sem o Gregory também, o Botafogo é dono disso também, na decisão da Libertadores, teve um jogador importante expulso com 30 segundos, 2 minutos de jogo, né? Logo também, deixou o time todo complicado. Tava muito superior naquele momento, o que não é o caso hoje, né? Também tem aquilo. Enfim, eu acho isso. Eu acho que o Palmeiras tem mais time, só que o Botafogo faz o Mundial melhor. E acho que o Bayern e a Inter são favoritos, mas eu acho que o Flamengo e o Fluminense podem surpreender. E como flamenguista, aí é uma coisa de torcida, eu espero que o Felipe Luiz cumpra sua promessa. Eu ainda que possa tomar uma carroçada, eu prefiro jogar de igual para igual com o Bayern do que jogar como o Botafogo jogou com o PSG. Aí é torcida, eu prefiro. Manter o DNA. Cara. Porque assim, também tem uma coisa também, gente. O Botafogo de 2025 não tem mais Almada e nem Luiz Henrique. Aquele Botafogo de 2024 era o Botafogo ofensivo. O de hoje não é. Por qualidade de plantel, né? Mas, enfim, e passando as oitavas, como é que vocês projetam aí as quartas, semi e a final de 13 de julho? Porque tem muita gente falando, eu concordo, não sei se vocês também, queria saber, que os europeus acharam que ia ser Paulo Renato falou, acharam que ia ser um passeio, viram que a porca torceu o rabo, mas você vê que claramente agora eles estão se encontrando. Todos eles. Todos os grandes europeus estão se encontrando. Como é que vocês veem? Vocês acham que um brasileiro tem chance de estar na semifinal? Ou o brasileiro, não digo só um brasileiro, nós temos um time dos Estados Unidos, um time do México, um time da Ásia. O Al Hilal, o Monterrey e o Inter Miami de Messi. Além dos 4 brasileiros. Vocês acham que um time não europeu tem chance de chegar às semifinais? Começa agora com o Paulo Renato. Pois é, um deles vai, né? Semi não, as quartas, né? O Botafogo e o Palmeiras, nesse sábado, nós vamos conhecer o primeiro deles. A semifinal, você acha que tem chance de um europeu estar na semifinal? Olha, se o Flamengo passar pelo Bayern, por exemplo, o time vai ganhar um grau de confiança extraordinário, né? Já pensou? Essa tese de que os europeus não estão nem aí para essa competição está furada, porque que os jogadores da Inter comemoraram aí após a vitória contra o River, né? Foi uma festa. Os treinadores também, os gestos, as reações dos treinadores à beira do campo, as reações de cada um após os jogos. Então,
essa tese está desmoralizada. E não deixa de ser, né, confortante a gente ter aí 4 brasileiros nas oitavas. Agora, é complicado você ver um time como o Fluminense, o Botafogo, ou mesmo o Flamengo diante de uma força como o Manchester, né? Agora, é tudo muito relativo, né? Se o Flamengo estiver num grande dia, se o Botafogo estiver num grande dia, ou o Palmeiras, pode ganhar o jogo, né? Pode ganhar. Agora, as dificuldades são enormes, né? Porque você vai enfrentar equipes com uma capacidade de elenco numa variação de jogada no segundo tempo, equipes que viram o jogo de um lado para o outro com uma facilidade incrível. O índice de erro de passe é muito reduzido, porque são equipes de grande qualidade. O Bayern de Munique é uma equipe muito qualificada, é uma equipe que dá gosto de você ver jogar, uma aula de futebol, uma aula de planejamento tático. O treinador é um herdeiro do Guardiola. O Guardiola assinou embaixo quando o Bayern lhe pediu um aconselhamento em relação à contratação do Company. É muito complicado você arriscar qualquer previsão, né, diante de equipes tão qualificadas, né? Mas vai ser uma glória, vai ser uma explosão de grandeza em nossa autoestima, né? Avançarmos aí numa semifinal e chegarmos a uma final, porque precisamos disso. O torcedor brasileiro precisa disso. Depois dos 7-1, depois dos 4 para a Argentina, precisamos muito disso. Tião, e você? Estava dando uma olhada aqui nos cruzamentos, né, para poder fazer uma análise. Eu acredito muito que quem passar aí do Botafogo e Palmeiras, eu postei no Palmeiras, possa ser semifinalista. Porque depois desse cruzamento aí, pega Benfica ou Chelsea. E ainda está desse lado aí, Inter e Fluminense, o City e o Al Hilal. O City eu hoje colocaria como um finalista. Então, por isso eu digo que um brasileiro pode estar aí na semifinal. Apostaria muito em Palmeiras ou Botafogo. Quem passar aí, bateria com o City lá na semifinal, de um lado da chave. Então, acredito sim na semifinal aí de brasileiro. E passando, aí eu vou lá no que o Paulo Renato disse, né? Voltando às surpresas do futebol, por que não sonhar com uma final, né? Já do outro lado, o Flamengo, né, que vai enfrentar aí o Bayern, caso passe, terá pela frente PSG ou Inter Miami, né? Acho que não há quem não aposte no PSG. Então, assim, o Flamengo tem com certeza o caminho mais complicado. E ainda tem, do mesmo lado aí, o Real Madrid, que enfrenta a Juventus. Né? O Real Madrid com o Xabi Alonso aí. Gente, me desculpa, tem um som atravessando ele. Tem um áudio atravessando o som. Tem alguém falando aí em alguma sala aí perto de vocês aí. Depois verifica aí. Paulinho, Tião, tem alguém perto de você aí? Eu tô num quarto. Eu tô num quarto fechado aqui. Ah, beleza. Vamos lá, desculpa, Tião, pode continuar. Tranquilo. Então, o Real Madrid, com essa transição de Ancelotti pro Xabi Alonso, ainda tem o Mbappé ainda, né, para entrar nessa equipe ainda, né, que está se recuperando aí de lesão. Eu acredito que o Real Madrid pode vir forte ainda. Gosto muito do estilo ali que o Xabi Alonso tem colocado. O Vinícius Júnior não é só aquele ponta direita ou ponta esquerda ali, fica só, tá vindo para o meio, fez gol ontem, jogando ali pelo meio, né, vindo pelo meio. Então, assim, o Real Madrid pode surpreender. E porque tem um meio-campo também que é fantástico, né? O Tchouaméni, que vem jogando praticamente como um terceiro zagueiro, tem o Valverde, que é fenomenal, esse uruguaio aí, e o Bellingham, né? Que sempre entra no segundo tempo, né? Pois é. E aplaudido pela torcida cada vez que toca na bola. É impressionante. Então eu acho que o Real Madrid... Tem um Bellingham que
Eu acho sinceramente, Bellingham é mais que craque. Acho que Bellingham pode se tornar um gênio do futebol. E conta com um goleiro que o Courtois, o seu Luiz me permite, o Luiz gostava muito do Peter Cech, né, o goleiro tcheco lá. Não é fazendo uma comparação, mas é um monstro ali. Aquele homem ele cresce na frente dos adversários de uma forma assim fantástica. Então, assim, muito pouco está se falando desse Real Madrid aí, mas o Real Madrid é um time de muita chegada. Então, o lado do Flamengo ficou muito complicado. Bayern, Real Madrid, Paris Saint-Germain. E nessa colocação, como você falou da questão da Europa, é lógico que eles entram com mais clubes, mas são 9 europeus contra 7 do resto do mundo, né? Os 4 sul-americanos, 2 norte-americanos e um asiático. Então, para o Flamengo tá muito complicado, mas pode chegar lá. E do outro lado, eu acredito que vai dar City, mas de Botafogo e Palmeiras, quem passar tem chance muito grande de estar na semifinal. Bom, gente, são 8h44, eu preciso de outro intervalo, mas agora bem ligeirinho, bem curtinho, rápido, tipo Everaldo, assim, quando vai pro ataque, não acontece nada quando o Everaldo vai pro ataque. Vocês não sabem o que é sofrer para torcer para um time de futebol. Não, mas você sabe que eu tenho sido muito fluminense nesse Mundial, né? Uhum. E aí eu converso com o Cristiano, que é fluminense, aí tava reclamando com ele da escalação que entrou contra o time sul-coreano. Eu falei, porra, como é que um time que a única virtude que tem é a velocidade, entra com ganso e com cano, pô? Você tá vendo agora o que é que torcer pro Fluminense. O time seu tem 20 jogadores para botar, o meu sempre meia dúzia. Aprendeu o que eu sofro. E aí fica a questão do Arias, né? Quantas vezes nós já falamos do Arias aqui hoje, né? Mas não adianta, ele sozinho, cara, não vai fazer milagre. Não pode. Uma falta igual ele fez, beleza, pode ser. Pode, mas é aquela história. Se ele vai bater uma falta boa daquela, se for no segundo tempo, por exemplo, entra a questão física, que eu sempre falo. A gente comenta muito pouco sobre essa parte física, que para mim é predominante sobre a técnica. Você vai bater uma falta aos 30 minutos do segundo tempo, cansado de correr, igual um doido, até aquele tempo. As pernas não são as mesmas. O cérebro sim, mas as pernas não. Então, é aquilo, Paulo Renato falou, fatores. E quando a gente tem pouco recurso, cara, tem que saber usar muito bem. Tomara que o Renato tenha sabedoria para escalar o time. Bom, tem comentários aqui, Matheus Berriel, daqui a pouco a gente fala, ele fala aqui, ó, pela lógica, o vencedor de Botafogo e Palmeiras vai seguir na Champions League, que ele chama aí o campeonato de Champions League. Pela torcida e pela possibilidade real, o Flamengo também avança. Acho que Fla e Botafogo vão disputar uma Champions League 2.0 com os europeus aí nas quartas de final. Matheus Berriel. São 8h46, rápido intervalo. Voltaremos a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Voltaremos a seguir. A gente tem sempre aquele posto de confiança em nossa cidade. Mas quando viajamos, fica complicado. Ficava! Porque agora você pode contar com a Rede Rio Postos. São 18 postos